Olá pessoal, aqui é o Dr. Diego Vasconcelos, otorrino e cirurgião crâniofacial, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre rinoplastia. Você conhece, você se interessa, pensa em fazer essa cirurgia? O que é rinoplastia? Rinoplastia é a cirurgia plástica do nariz. É a cirurgia plástica de face mais realizada no mundo inteiro. Os primeiros registros de cirurgia plástica na face vão desde 600 a.C. na Índia, para você ter uma noção. E hoje em dia ainda realizamos e cada vez melhor essa cirurgia. Essa cirurgia é para você? As indicações da rinoplastia são aquelas para pacientes que estão insatisfeitos com a forma do nariz, quando a gente pensa em rinoplastia estética. Ou pacientes que tiveram alguma mudança no nariz, seja por um trauma, alguma doença, no qual realizamos uma rinoplastia reconstrutora. Ou mesmo pacientes que não respiram bem pelo nariz, quando tem alguma insuficiência de válvula, algum pinçamento, no qual a gente estrutura e melhora a respiração. Na consulta pré-operatória, primeira vez que você vai no cirurgião, é importantíssimo que nós escutemos o que você tem para falar. Quais são suas queixas? O que te incomoda no nariz? Realiza-se também o exame físico do nariz. A gente inspeciona, a gente palpa, dá uma olhada por dentro do nariz, faz a rindoscopia e faz-se medições. Mede a extensão nasal, a projeção nasal, a angulação do nariz. Mede o tamanho da face, porque o nariz ele tem que ser harmônico com a face. Então, faz-se todas essas medidas, tira-se fotos de vários ângulos, de várias formas do nariz e vai-se para o planejamento. Para planejar, pega-se todas essas medidas e coloca-se dentro de algumas proporções. Dentro da proporção áurea, por exemplo, que está presente na natureza, em tudo que é bonito, que é belo ao redor da gente. E tendo essas proporções, a gente consegue planejar o que a gente vai fazer no nariz. O tamanho que vai ficar o nariz, a extensão, que angulação melhor, seja no nariz feminino, que a gente sempre preconiza um dorso um pouquinho mais baixo que a ponta para ficar mais delicado, ou no nariz masculino, que é o nariz reto, e avalia-se que tipo de cirurgia vai ser feita. Mudou-se muito a filosofia da rinoplastia que utilizava-se antigamente para a rinoplastia que se faz hoje em dia. Antigamente fazia-se muita rinoplastia redutora, aqueles narizes menores, mais finos e com a ponta pinçada daquele jeito que hoje em dia é feio, aquela rampinha, e a gente não pensa mais em fazer isso. Hoje em dia, pensa-se no nariz estruturado, um nariz que tem um resultado mais duradouro, um nariz que tem resultados mais previsíveis e que o paciente tem uma face muito mais harmônica. Para isso, utiliza-se vários enxertos que antigamente não utilizava. Então, o intraoperatório acaba sendo um pouquinho mais demorado. Escutei já nas minhas andanças por aí, cirurgiões que faziam cirurgia em 50 minutos, rinoplastia em 1 hora. Desconfie. Hoje em dia, para você fazer uma cirurgia bem estruturada, uma cirurgia que tem um resultado legal, pelo menos 3 horas de cirurgia com planejamento, com medição, com enxertos bem colocados. Para estruturar, por exemplo, uma ponta nasal, é necessário fazer muitas vezes alguns enxertos como uma extensão septal, um estrute columelar, fazer uma estruturação, uma medição do tamanho do domus, que é a pontinha do nariz, esse ponto mais brilhoso, medir a distância que está entre um e outro, estruturar as asas nasal, às vezes reduzir a base nasal, tudo bem delimitado. Para o dorso, a gente pode fazer uma raspinha no dorso, pode fazer fraturas laterais, deixar mais fininho, fratura transversa, às vezes colocar um enxerto no dorso, um enxerto que pode ser de cartilagem picada, um enxerto que pode ser um Turkish Delight, um charutinho, pode ser cartilagem sólida. Enfim, são N as técnicas, mas para fazer tudo isso demanda tempo e tem que ser tudo muito bem calculado, tudo muito bem planejado. Então, hoje em dia, a cirurgia plástica do nariz não é uma cirurgia simplesmente para tirar estruturas, e sim uma cirurgia complexa. Então, demora um pouquinho mais, de 3, 5 horas. Às vezes é necessário tirar a cartilagem da costela, por exemplo, que demanda um tempinho a mais. O paciente sai da sala de cirurgia com um curativo nasal, não mais aquele gesso, aqueles tampões nasais. Hoje em dia a gente utiliza alguns micropores e um materialzinho plástico chamado Aquaplast, que estrutura o dorso do nariz no local que ele deve estar. Por dentro do nariz, nada mais de tampão. A gente utiliza alguns splints, que são algumas plásticos que ficam dentro do nariz, estruturando o nariz por dentro. E o paciente sai no pós-operatório já respirando pelo nariz, né? Tem que respirar, a gente tem que fazer esse nariz funcionar. É claro que é uma cirurgia, então tem edema.
tem inchaço. Pós-operatório imediato, o nariz vai ter volumes que a gente não espera que tenha no futuro. Então esse nariz ele muda conforme o tempo. Cerca de 3 meses a gente tem 80% do resultado do nariz e a gente já consegue ter mais ou menos o resultado final. Em 6 meses é quando a gente define se ficou um nariz harmônico realmente, planejado para a cirurgia, ou se precisa de algum retoque, eventualmente precisa de alguns detalhes a serem feitos. Né? Mas é uma cirurgia que tem resultados muito previsíveis se forem feitas da maneira correta, né? Bem medido e bem estruturado. Enfim, a rinoplastia é uma cirurgia complexa, mas que é uma cirurgia maravilhosa. Pessoalmente, é a minha paixão cirúrgica. Eu amo fazer a rinoplastia. Fiz esse vídeo com caráter informativo, mas tem vários textos que eu vou deixar à disposição, que você pode buscar. Então, se te interessa, se você tem interesse, procure um especialista. Até breve!